estamos em Marcos, capítulo 1, estamos chegando no final do primeiro capítulo, versículo 21 ao 34 nós vamos ler hoje. O tema da nossa série é Conhecendo o Nosso Rei e a Sua Cruz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do rei. Diz assim o texto: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prendernos? Bem sei quem és, és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com João e Tiago diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta dele. E ele curou muitos doentes, todas as sortes de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Que interessante isso. Sabiam quem ele era. Marcos parece nesse momento que ele tem uma responsabilidade, um desejo, uma vontade muito grande de mostrar a autoridade do rei. O livro de Marcos é um livro onde nós temos muitas ações de Jesus. Ele mostra quem é Jesus através das atitudes, através daqueles que ele cura, através dos atos e feitos que ele faz. Parece que Marcos, ele tem poucos discursos de Jesus e muitos momentos de Jesus em ação. E é a primeira vez que a palavra autoridade aparece no livro. Não se esqueça que antes desse relato, Marcos relatou que Jesus havia chamado André, Simão, João, Tiago, para que deixassem o barco, deixassem as redes. Foi o tema da semana passada. E eles então passam a seguir a Jesus Cristo. Eles estavam ali enxergando um Jesus que falava com uma autoridade que os escribas não tinham. Eles conheciam o que falavam os escribas e os doutores da lei. Eles sabiam dos discursos destes homens, mas Jesus falava com uma autoridade diferente. A palavra autoridade aqui é a palavra exousia, do grego. É o poder de escolher, a liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder físico e mental. Habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. O poder da influência, do direito, um privilégio, poder de reger, governar, dentre muitos outros sentidos, nessa mesma direção. Ele tinha essa autoridade. Mas o interessante é que esse prefixo ex, de exousia, tem um significado de origem. Por isso essa palavra e essa autoridade de Jesus é algo derivado de uma fonte original. Jesus não tinha uma autoridade derivada, ele tinha uma autoridade original. Não é a autoridade de alguém que estudou um assunto e explica aquele assunto. Pode ser que você faça o pão para a próxima ceia. A irmã faz o pão, traz o pão aí para a nossa ceia. Alguém estude, deguste e possa explicar muito bem que tipo de pão é. Outra coisa é você que fez o pão dizer exatamente como você fez. Você ouve uma canção, né? Como o Silveira falou hoje aqui, a canção tão legal. A Nat King Cole também, mas essa música não é do Charlie Chaplin? É, né? Smile, muito bonita a canção. A gente vai ler a letra, boa, coisa fantástica, que legal essa música.
fala tantas coisas, mais legal ainda do que você estudar ou ouvir alguém que é um conhecedor dessas composições dos anos 40, 50, do jazz americano, é você poder conversar com quem fez a música. O que estava na tua cabeça quando você fez? O que você pensava quando você escreveu esse verso? Uma coisa é você conhecer a autoridade de alguém que estuda o assunto. O outro é você conhecer a autoridade de quem é a origem do assunto. Uma coisa é você entender o comportamento humano, estudar o comportamento humano e ver alguém discorrer e falar sobre o comportamento humano. Outra é você ouvir falar aquele que criou o ser humano, falando sobre ele. Por isso o povo ficava boquiaberto, porque Jesus falava com uma autoridade não derivada, não igual dos escribas, não igual dos estudiosos da lei, mas como alguém que compreendia. Quando Jesus falava, era como se alguém falasse da vida deles. Meu Deus, ele fala tudo o que eu sinto, ele fala tudo o que eu penso, parece que ele conhece a minha história, parece que ele conhece a minha vida. Ele é a sua vida, ele é a sua existência. Ele é a origem, Ele é a fonte de tudo que somos.